Com muita alegria que mais uma vez estou convosco, meus queridos amigos. É sempre com alegria que gravo para a Canção Nova estes programas de ordenar a vida, que é o seguimento dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Estamos em plena segunda semana meditando textos da vida pública para nos ajudar a assumir por dentro a grandeza da vida de Jesus e que também tem a ver com a nossa vida. Agora ia dialogar convosco um bocadinho, ajudar-nos a perceber o discurso do pão da vida. O discurso do pão da vida vem a seguir ao milagre da multiplicação dos pães. Quase sempre em São João, depois de um grande milagre, vem uma catequese. O milagre da cura do cego, vem a catequese do batismo. O milagre da multiplicação dos pães, vem a catequese sobre o pão da vida. Multiplicou pães e peixes, deu de comer àquela multidão e depois diz claramente: vós buscai-me porque comestes e tendes o estômago cheio, mas eu tenho um pão para vos dar. E anuncia o mistério do pão da vida. É um discurso maravilhoso, uma catequese eucarística. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem me come viverá por mim. Diz até: vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. É evidente que nós, como pessoas, havemos de morrer. O nosso corpo irá para o cemitério, quer a gente comum, quer não. Mas o que Jesus quer dizer é que quem comunga viverá para a eternidade. A Eucaristia é alimento de eternidade. Ele próprio diz: quem me come, eu o ressuscitarei no último dia. É a riqueza deste discurso sobre o pão da vida. Chega a afirmar: quem come deste pão não morrerá jamais. Então é este Jesus que nos propõe a Eucaristia como fonte de vida e de amor. Quem dera que pudéssemos comungar todos os dias o pão da vida. Para alimentar este corpo, que mais dia menos dia vai para o cemitério, quer a gente queira, quer não. Alguns de nós que se calhar ainda hoje, e milhões de pessoas morrerão hoje, quer queiram, quer não. Quantos cuidados para alimentar o corpo, com a toalete do corpo, com os perfumes, com o cabeleireiro, e tão pouco cuidado em alimentar a alma. Devíamos ter fome do pão do céu, fome do pão da vida, desejo de comungar este Jesus, se possível todos os dias, ou pelo menos ao domingo, dia do Senhor. Então, este discurso do pão da vida nos dá estes ensinamentos preciosos. Convidava-vos a pegar no capítulo 6 de São João e a ir rezando devagarinho este mistério do pão da vida, em que Jesus dá estes ensinamentos e muitos outros. Ele vai dizer: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esta maravilha extraordinária. Quem comunga, quem come a carne de Jesus, quem se alimenta do pão da vida, Jesus fica nele e ele em Jesus. Jesus no dário e o dário em Jesus. Somos um só. Ele e eu e ele. Depois da comunhão, ele fica em mim, eu fico nele. Dois corações, um só coração. Dois seres, um só ser. Duas vidas, uma só vida. Jesus em mim, eu em Jesus. É esta a maravilha do pão do céu. É uma dos grandes ensinamentos deste discurso do pão da vida, que precisa de ser saboreado, meditado, mastigado. Olha, como quem come o pão na mesa,
parte aos bocadinhos e vai comendo, ou a fruta. Precisamos de partir este texto e comê-lo devagarinho. Tem uma riqueza imensa de ensinamentos. Quando Jesus diz: quem me come, viverá por mim. Quem me come terá a vida eterna. Quem me come não morrerá jamais. Então este alimento é Ele próprio. Ele é o pão da vida. É o próprio Jesus que vem dentro de nós. Ele é o pão descido do céu. Ele próprio afirma: eu sou o pão vivo descido do céu. É uma pessoa. É o Verbo do Pai. É o Filho de Maria de Nazaré. Antigamente, e hoje ainda, estive há pouco no Carnaval, nas 40 horas, na Igreja do Santíssimo Sacramento no Porto, e cantou-se várias vezes: bendita e louvada seja a Santíssima Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. É ela, a mãe do pão da vida. Nós podemos chamar a Nossa Senhora a mãe do pão da vida, a Senhora do Santíssimo Sacramento, a mãe do pão do céu. Então é esta graça que é preciso saborear à medida que meditamos este texto e que o tornamos, eu ia dizer, vida da nossa vida. Quem me come fica em mim e eu fico nele. É esta maravilha que Jesus coloca diante de nós neste texto maravilhoso do capítulo 6 de São João. Mais à frente ainda vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a comunhão é fonte de ressurreição. Quem comunga vai ressuscitando, cada dia um bocadinho, para depois ressuscitar com ele para a vida eterna, porque alimentado pelo pão do céu. E depois continua: porque a minha carne é em verdade uma comida e o meu sangue é em verdade uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu nele. E depois termina este discurso do pão da vida com um ensinamento espantoso. Assim como eu vivo pelo Pai, quem me come viverá por mim. É a maior maravilha de uma vida cristã. Assim como Jesus vive pelo Pai e está em comunhão com o Pai, e o Pai é a sua vida, quem come Jesus viverá em mim e por mim. É as palavras dele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também o que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Então, meditar este texto maravilhoso é ir saboreando aos bocadinhos matizes, facetas desta riqueza imensa de Jesus, pão do céu. Precisamos de renovar a nossa devoção, o amor, a presença acerca da Eucaristia. Precisamos de ser mais homens e mulheres da Eucaristia, de sacrário. Precisamos de ser mais homens e mulheres que se alimentam do pão do céu, para ficar, eu fico em Jesus e Jesus fica em mim. Ele é a fonte da paz. Eu às vezes já escrevi isto e já o tenho dito. Não tens paz? Vai à missa e comunga, porque recebes o príncipe da paz. Não tens alegria? Vai à missa e comunga, porque recebes aquele que é a ressurreição. Não tens força para levar a cruz ou para resistir às tentações? Vai à missa e comunga, porque este pão é a força dos fracos.
Não tens capacidade para amar? Vai à missa e comunga, porque tens em ti a força do amor. Então, o pão da vida. Saborear este mistério e continuar a pedir a Jesus o tal conhecimento interno de Nosso Senhor Jesus Cristo para melhor o amar e seguir e servir. Conhecimento interno do que é o pão do céu. Conhecimento interno do que é a Eucaristia. Conhecimento interno do que é poder alimentar-se deste corpo, deste sangue, desta alma e desta divindade. Conhecimento interno do que é este banquete do pão do céu. Se Ele multiplicou pães e peixes nesse milagre extraordinário que deu de comer àquele milhares de pessoas, Ele continua a multiplicar no altar a Eucaristia para dar de comer a milhões. Eu não sei, mas em cada fim de semana, na missa de sábados e domingos, quantos milhares ou milhões de pessoas comungam. É Ele que vem dentro de nós para nos divinizar, para nos curar, para nos transformar nele próprio. Quem o come permanece em Jesus. Esta intimidade mais plena de amor e de vida que é o importante. Vamos pedir a Jesus. Estamos numa capela. Temos aqui atrás de mim o sacrário, onde está Jesus. Vamos lhe pedir. Dá-nos, Senhor, a graça de viver para a Eucaristia. Dá-nos a graça de ter amor ao pão do céu. Dá-nos a graça de estar mais presentes ao sacrário. Neste ano das aparições do anjo, um ano extraordinário para o mundo, para Portugal, as aparições do anjo. Numa das aparições, o anjo trouxe a Eucaristia, uma hóstia e um cálice, e da hóstia caía sangue dentro do cálice. E depois, no fim, deu de comungar à Lúcia a hóstia e à Jacinta e ao Francisco o sangue. O anjo nos convida a um amor ao pão do céu, à divina Eucaristia. Que o Senhor nos faça mais cristãos a amar o pão do céu e a viver da Eucaristia. No primeiro bloco, rezamos, meditamos o pão da vida e dispusemos-nos a viver a Eucaristia com mais intensidade, porventura mais amor, mais fé, ser homens e mulheres de sacrário e de comunhão, quem dera que comungássemos todos os dias. Santo Inácio propõe-nos que terminemos a segunda semana com a entrada triunfal em Jerusalém, com aquilo que hoje na liturgia chamamos o Domingo de Ramos. É, de facto, o momento final da vida. Na véspera está em Betânia, com a unção que Maria de Betânia faz dos pés de Jesus, quebrando o vaso de alabastro e derramando o perfume de nardo de alto preço. E no outro dia, Jesus entra solenemente na cidade de Jerusalém. Então o texto diz assim: no dia seguinte, à tal unção em Betânia, em casa de Lázaro e de Marta e de Maria, ouvindo a grande multidão que viera à festa, que Jesus ia chegar a Jerusalém, grande multidão, diz o texto, que Jesus viera à festa da Páscoa, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ó Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou em cima dele, como está escrito: não temas, ó filho de Sião, aí vem o teu rei, sentado sobre o filho da jumenta. Para Jesus é quase que um luxo ir entrar na cidade
em cima de um jumento, porque ele era um pobre que andava a pé de terra em terra, de aldeia em aldeia. Mas parece que é de propósito, agora que caminha para a Cidade Santa e para a morte, tem este privilégio. E o povo clama com palmeiras e ramos no chão e grita: Hosana, Hosana, o filho de David. É uma entrada triunfal, mas um triunfo que antecipa, de algum modo, o mistério da ressurreição. Porque esta entrada triunfal é para a Sexta-feira Santa, é para a condenação, é para a flagelação, é para a crucifixão. Portanto, é uma entrada triunfal, mas de alguma maneira de uma vítima que vai para o sacrifício, para o holocausto. Então, na nossa vida há de ser assim também. Eu costumo dizer, temos de ter muito cuidado com os hossanas, porque os hossanas são os elogios fáceis, são os contentamentos fáceis deste mundo que a maior parte das pessoas anda à procura. Uma boa refeição, uma boa toalete, um passeio ao estrangeiro, uma viagem. Mas os hossanas não são os aleluias pascais. Os aleluias pascais só vêm depois da Sexta-feira Santa. Então esta entrada messiânica é do Messias que vai morrer, é do Messias que vai ser crucificado. Por isso o texto continua por dizer: os seus discípulos não entenderam isto a princípio, mas quando Jesus foi glorificado, ou seja, quando foi ressuscitado, lembraram-se de que isto estava escrito acerca dele e que lhe tinham feito. A multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava o seu testemunho. Foi pouco tempo antes que Jesus passou por Betânia. Lázaro estava já morto no sepulcro há 4 dias, já cheirava mal. Diz Maria e Marta a Jesus: já cheira mal, Senhor? Eu não te disse, responde Jesus, que se acreditasses verias as glórias de Deus e o triunfo da graça e do amor? E ressuscita o irmão, o Lázaro, morto há 4 dias, e entregou às irmãs. E essa multidão que lá estava lembrou-se disso e, por isso, ainda vibraram mais por dentro. Há aqui um júbilo, um cântico de alegria, uns hossanas que fazem, se calhar de algum modo, por dentro, Jesus estremecer, porque ele sabe que estes hossanas vão ser de pouca dura. Aqueles que no domingo de Ramos cantam os hossanas, nenhum deles vai defendê-lo na Sexta-feira Santa. Nenhum deles vai estar presente para o defender. É fácil cantar hossanas, mas quando é preciso defender a quem sofre injustiça, dar de comer a quem tem fome, defender quem tem um julgamento injusto em tribunal, é muito difícil. E esta gente não aparece lá. Nem os discípulos, a não ser São João, nem os amigos de Betânia, nem os noivos de Caná, não aparece ninguém. Então estes hossanas, Jesus os sente como um profundo grito de júbilo e de elogio, porque ele sabe que o seguem porque viram milagres e não pela fé que possam ter nele. Então, diz o texto que, ao chegar, os discípulos e os fariseus disseram então uns aos outros: vede que nada aproveita, toda a gente vai atrás dele. Mas depois começam a maquinar a morte. O domingo de Ramos começa a ser
Eu ia dizer, as reuniões dos inimigos, fariseus, sumos sacerdotes, com toda a inveja pelo triunfo de Jesus, multidão atrás dele a gritar. Em que é que isto vai acabar, pensavam eles, com esta gente toda atrás dele, com estes gritos de vitória e de hossanas, e começam a planear a sua morte, a inventar até mentiras, a convidar testemunhas falsas, a dizer blasfémias nos tribunais porque querem dar cabo dele. Ele não pode viver mais. Chegou ao fim. O próprio milagre de Lázaro parece ser o começo, milagre da ressurreição, parece ser o começo deste caminho que o vai levar à cruz e à morte. Então, esta entrada triunfal é a entrada para o sacrifício, é a entrada para o Calvário, é a entrada para os julgamentos, é a entrada para a morte e para a cruz. E os hossanas são os elogios sinceros, acredito que sim, daquela multidão, como de muita gente hoje, mas depois, na hora da verdade, na hora de dar a vida, na hora de se entregar por Jesus, não somos capazes. Como dizia o Papa, que o ano jubilar, se não toca no nosso bolso e no nosso dinheiro, não chega a ser ano jubilar. Então quer dizer que não podemos viver à superfície os hossanas, mas temos que os integrar na vida para os transformar em dom pleno a Jesus e aos outros. Então esta entrada triunfal já leva um sinal de cruz, aliás, como o seu nascimento, com a perseguição de Herodes, ou com a apresentação do menino, em que o velho Simeão diz que a Senhora terá uma espada a trespassar-lhe a alma. É assim desde o começo. Estamos a chegar ao fim da vida pública e repete-se exatamente o mesmo. Uns hossanas superficiais, alegres porque viram milagres, mas daí a 4 dias ou 5 estão a condená-lo e a gritar crucifica-o. E ele vai a caminho da morte. Entre os que tinham subido para adorar no dia da festa, havia alguns gregos. Esta passagem é muito bonita. Estes gregos foram ter com Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: Senhor, queríamos ver Jesus. Que bom era que tivéssemos este desejo e não quiséssemos outra coisa senão vê-lo, encontrarmos com ele, tê-lo no coração, apesar de fracos e pecadores e de não merecermos a amizade dele, porque somos todos uns pobres, mas ele nos ama. Então, como os gregos, querer ver Jesus, querer fazer de Jesus o nosso tesouro, a nossa pérola e o nosso encanto. Não porque ele vai triunfante em cima de um jumento, mas porque ele vai ser crucificado e o Pai o vai ressuscitar. Ao 3º dia vai ser ressuscitado. Então este Jesus, desejar vê-lo, é como o Zaqueu desejava ver Jesus. Agora são os gregos que vinham da diáspora a Jerusalém à festa, também tinham ouvido falar dele e querem vê-lo. Quem dera que cada um de nós o quisesse ver mais, entrar mais em contacto com ele, ou como diz Santo Inácio, conhecer internamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o conhecermos, mais nos apaixonaremos por ele. Então esta graça que temos que pedir, que esta entrada triunfal, que este caminho para a morte e para a paixão nos apanhe por dentro do coração num desejo cada vez maior de amar Jesus e de o seguir. Para que assim seja, vos vou dar a bênção. Que
que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só a bênção de Deus e a sua graça nos podem ajudar a viver a entrega a Jesus, o amor a Jesus, o desejo de ver Jesus, de o seguir até à cruz, para depois o seguir na glória. Não tenhamos medo do sofrimento, da cruz, da nossa morte. Ele também passou por ela. E hoje começa esse itinerário da vítima que vai ao Calvário, mas que o Pai há de ressuscitar. Vamos rezando estes textos para nos irmos preparando para viver a Páscoa do Senhor Jesus e a nossa.